O termo comunidade é discutido por diversos autores desde o século XIX, com o objetivo de descrever e entender os modos através dos quais os sujeitos se relacionam uns com os outros. Diversos elementos estão ligados à vida em comunidade, como tradições, coletividade, interesses e vivências em comum. Comunidades também existem em espaços, em locais, sejam eles físicos ou virtuais. É uma aldeia, uma rua, um bairro, uma cidade e assim por diante. O que é necessário para viver em harmonia em comunidades? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E nesse episódio o tema é a vida em comunidade. Vamos entender o que são comunidades e as suas conexões, o censo de comunidade em cidades, quais os indicadores que avaliam se uma cidade é um espaço que assegura a vida em comunidade. E para desenrolar esse assunto, nós convidamos a professora da Univates, Fernanda Antônio, e o promotor de justiça, Sérgio Diefenbach. A Prof. Fernanda possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Tecnologia da Arquitetura pela Universidade de São Paulo. Ela participou de uma equipe que representou o Brasil em uma competição na Europa, recebendo o prêmio em sustentabilidade. Suas principais áreas de pesquisa e atuação são projeto arquitetônico, eficiência energética, arquitetura sustentável, planejamento territorial e desenho urbano orientado à sustentabilidade. Atualmente está na coordenação do CRI Conexões, um evento que acontecerá na Univates em novembro deste ano de 2023. E desde 2016 também é docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates. Já o promotor Sérgio possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduação em Direito da Infância e Adolescência e em Psicologia Positiva. Ele iniciou a carreira no Ministério Público aos 22 anos de idade e já passou por diversas experiências de atuação dentro da instituição, desde a área criminal, tribunal do júri, execução penal, vara de família, infância e juventude e consumidor. E recentemente, ele concentrou seus estudos na área da justiça restaurativa e tem formação como facilitador de círculos de construção de paz pela Escola Superior da Magistratura e também cursou na Eastern Mennonite University. E durante 6 anos ele foi professor aqui na Univates. Bom, sejam muito bem-vindos ao Desenrola aí. Obrigado. Obrigada pelo convite, Nath e Pietra. A gente agradece. Bom, então a gente pode começar definindo o que são comunidades. Me parece que comunidades é um termo que ele tem, como vocês bem disseram antes, várias abrangências. Podem ser comunidades por interesses, comunidades por afinidades e comunidades por espaço geográfico, né? A gente termina tratando na área do Ministério Público com quase todas essas comunidades. Às vezes a gente recebe uma comunidade que ela é internacional porque está tratando da defesa do papagaio roxo, por exemplo. Outras vezes eu tenho uma comunidade muito específica que vive ao entorno de uma BR. Outras vezes é uma comunidade que está afetada por uma obra. E o que nos interessa muito mais são as comunidades locais e regionais com o mesmo espaço geográfico, porque elas normalmente comungam de necessidades que são comuns e possibilidades que são comuns, e elas se interligam e se interconectam com mais intensidade do que as outras comunidades. E dentro do que a gente tem visto muito em termos de justiça e segurança, há uma necessidade muito grande de nós buscarmos o retorno às comunidades. Quanto menos comunidades nós temos menos segurança e menos cuidado. Quanto mais afastadas as pessoas estão, mais difícil fica de um tecido social ter consistência. E uma sociedade, ela só é efetivamente sustentável, ela é saudável quando houver esse tecido social bastante coeso, bastante interligado. A partir disso, nós temos mais elementos para fazermos até justiça. Temos mais elementos para falar sobre conflito, para falar sobre paz, para falar sobre colaboração. Então há uma interligação absurda entre tudo. Tanto que nesses estudos, nessas práticas de justiça restaurativa, de cultura de paz, há alguns pressupostos, e um deles é uma frase que se diz que estamos todos absolutamente interconectados. Isso é muito importante para nós entendermos um pouco do que é comunidade. Então acho que o Sérgio já trouxe uma definição bastante boa, né, do que seria comunidade.
E para complementar, eu entendo que a gente vai ter um sentimento de comunidade quando a gente tiver um sentimento de pertencimento com algum lugar no qual a gente está inserido, que no Vale do Taquari, por exemplo, a gente tem o cooperativismo muito forte. A própria Univates, eu acho que é um exemplo muito legal de comunidade, né? Que é uma comunidade que é formada por pessoas que se unem em torno de um interesse em comum, o saber, o conhecimento, né? A construção e a disseminação desse conhecimento pela nossa região. Então, acho que esse sentimento de pertencimento, de fato, que gera uma coesão social, que gera uma rede, né? Na qual a gente consegue ter apoio para conseguir somar, para conseguir crescer, construir e se desenvolver juntos. Me permita, professora, me metendo na área que não é minha, mas até para levar essa provocação para a arquitetura e para a ordem urbanística como um todo, às vezes a gente, sob uma expectativa de modernidade, nós damos retrocesso nesse aspecto de comunidade. E isso é muito claro no que eu chamo de construção de muros. Quando nós temos alguns muros que afastam as comunidades, nós perdemos essa qualidade de comunidade. E muitas vezes fazemos isso pensando que estamos gerando segurança. E, ironicamente, isto gera a insegurança. Então, um prédio, por exemplo, altíssimo, e olha como eu estou me metendo onde eu não entendo, mas um prédio altíssimo, cujos 3 primeiros andares são só de garagens, ou são de muros fechados, eu desconecto as pessoas com o restante da comunidade. Se eu gero autonomia, é muito bonito um prédio autônomo, ele sobrevive sozinho, e lá dentro ele tem mercado, farmácia, tudo mais, mas ele desconecta com o restante da comunidade. No momento que eu desconecto, eu gero o desconhecimento. E onde há desconhecimento, existe medo, existe desconfiança, às vezes existe raiva, muitas vezes existe ódio. Quando eu tenho um condomínio, por exemplo, que ele fecha muros de 3 metros de altura para gerar segurança para quem está lá dentro, eu desconecto com a rua fica deserta, não há circulação, não há pessoas, há afastamento. Eu tenho observado recentemente aqui para nossa micro-realidade o quanto que às vezes algo que a gente comemora por uma necessidade de logística e de fluência dos automóveis, caminhões e ônibus, que é uma duplicação ou a instalação de uma BR dentro de uma cidade, na verdade é um muro que a gente está construindo, porque as pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não estou falando de carros, porque as pessoas não têm facilidade de circular. E às vezes tu está enxergando um equipamento urbano do outro lado de uma BR que tu não consegue acessar ele caminhando. Tu precisa ter um automóvel para fazer uma volta de quilômetros para poder chegar até o outro lado da BR. Isso é nós construindo muros entre nós. Sim, são necessidades do capital, etc. Mas precisamos refletir sobre isso tudo. E ter dificuldade até de chegar na própria casa, né? Nesse caso também. Muitas vezes. E sem contar, até um recente podcast que a gente gravou foi com uma participante da comunidade quilombola. Sim. E ela comentou também sobre como que a duplicação também afetou na comunidade deles, né? Em quesito terra. Então, aí a gente tá afetando uma comunidade, uma vida em comunidade pra algo que vai ser bom pra alguns, não pra todos, talvez, né? Então, justamente essa semana eu tava trabalhando com uma turma, né? Um artigo que falava do impacto na esfera coletiva das nossas escolhas individuais. Então, um exemplo, né, que esses autores trazem é quando a gente resolve utilizar um automóvel individual para resolver a nossa logística, né, cotidiana. E ao passo que muitas pessoas têm essa mesma ideia, a gente acaba justamente gerando um tráfego onde todo mundo fica trancado, né? E aí, pegando a linha do que o promotor tava comentando sobre essas cidades que estão ficando cada vez mais muradas, né? É justamente isso também. A gente quer se fechar dentro de muros, buscando a nossa segurança, mas no espaço coletivo a gente gera justamente um ambiente muito mais inóspito e inseguro, né? Pra gente poder transitar, conviver. Então essa questão também, né, de infraestruturas urbanas que a gente acaba muitas vezes querendo resolver um problema de conexão, por um lado, mas por outro lado a gente gera grandes barreiras urbanas, né? E pra cidade essa falta de conectividade prejudica bastante a mobilidade, né, da população em geral. Então a gente sempre tem que conseguir ter uma visão mais sistêmica e entender, né, tentar mensurar bem os impactos que a gente gera a partir de cada tomada de decisão, de cada escolha, né, do que a gente vai transformar numa cidade. Então acho que essas questões são bem importantes. E até para dar exemplo, assim, ó, São Paulo, né, no plano diretor estratégico, incentiva o uso de fachadas ativas, que são justamente fachadas que são mais permeáveis, né, com fluxo de pessoas, permeabilidade visual também, com atividades de fato acontecendo
para um pavimento térreo, porque se sabe, tem vários estudos que comprovam que isso gera, né, muito mais segurança para o espaço urbano, transforma, né, esse espaço urbano em um espaço com maior vitalidade. Então isso aumenta a qualidade de vida, né, do espaço público mesmo. E outro exemplo daí também que a gente estava comentando sobre condomínios fechados, né, é a cidade de Maringá, no Paraná, onde o plano diretor passou a proibir que os condomínios fechados fizessem face com vias públicas. Então até podem ser construídos condomínios fechados, mas os lotes no perímetro dessas áreas de condomínios fechados têm que ser lotes abertos para rua. Então a gente evita gerar essa situação, né, que a gente tem, por exemplo, aqui no nosso litoral. Xangri-Lá é uma cidade onde a gente tem grandes extensões de fachadas muradas, de condomínios fechados, e aí tu imagina uma pessoa transitando por ali, não tem nada acontecendo, né? Então fica realmente aquele lugar assim que ele é contrário de o que seria um lugar convidativo, de um lugar com vitalidade urbana. Então passa a ser aquela cidade onde a gente não tem nenhuma predisposição a andar a pé por ela, andar de bicicleta. A gente vai mesmo optar por pegar o carro, né, e circular ali dentro, fechadinho na nossa cápsula, né? Então, não se sente bem-vindo também naquele espaço, né? Exatamente, é uma cidade que ela não acolhe as pessoas. E eu acho que pra gente conseguir retomar um pouco, resgatar esse sentimento e essa vida em comunidade, a gente também precisa ter um espaço, um ambiente urbano que acolha e que convide as pessoas a ficar neles, né? Então, tem umas frases do Jan Gehl, que é um urbanista dinamarquês que eu adoro, e uma delas é mais ou menos assim: uma boa cidade é como uma boa festa, as pessoas não querem ir embora. Então, acho que, né, isso tem bastante a ver com a questão da vida em comunidade. Na mesma linha da festa, eu acho que é do mesmo autor que ele compara muitos espaços urbanos e as cidades com uma própria festa, né? Que ela tem que ter uma dimensão de acolhimento e preenchimento. E quando nós encontramos cidades muito afastadas, com muito concreto e muito distanciados, é como tu fazer uma festa num salão enorme e convidar 3 pessoas. Ela fica sem graça, as pessoas não têm vontade de ficar e vão embora. Isso aí. E acho legal esse que, principalmente a prof, tá falando muito sobre o senso de pertencimento ao espaço, né? Então, o que é importante para que as pessoas vivam bem em uma comunidade, em uma cidade? É necessário alguma liderança ou espécie de governo ou um olhar mais intenso para a segurança, por exemplo? É muito boa essa questão, porque isso vem sendo estudado em todos os cantos do mundo, como é que nós geramos uma cidade. E você fala muito de smart cities, as cidades inteligentes, e já se está migrando para um conceito de cidades felizes. E a cidade, se nós formos pensar bem, a cidade inteligente ou uma cidade feliz é a cidade que permite que as pessoas se sintam bem dentro das cidades. Então é uma discussão um pouco filosófica, mas ela é muito real se nós formos observar, e combina com o que a professora estava falando. Nós temos cidades como espaço de convivência de pessoas há muitos milhares de anos atrás. Já existem as cidades. Os automóveis, porém, devem existir há uns 300 anos apenas. E hoje em dia as nossas cidades, elas estão quase todas programadas para os automóveis. Nós paramos de encontrar a pessoa como centro daquele espaço. E às vezes começamos a perder as praças, perder os espaços públicos, perder os passeios públicos. Se vocês observarem a nossa legislação hoje, o que ela faz? O poder público faz a rua, onde passam os carros. Quem é que faz o passeio do pedestre? Bom, cada casa faz a sua da frente. E é por isso que nós temos esse monte de recorte caído, quebrado. E eu não estou aqui querendo culpabilizar ninguém. Isso é uma constatação, né? Nós priorizamos investimentos públicos, às vezes, para o fluxo dos veículos. E isto, eu pergunto, gera a sensação de bem-estar às pessoas? Ou gera a sensação de bem-estar aos veículos? E, obviamente, que conduzem pessoas também. Então, para termos uma cidade que se possa considerar uma cidade inteligente, me parece que nós temos que olhar para estes aspectos que combinem com uma pessoa feliz. Não é por menos que já vem, e a própria ONU já abraçou essa ideia de se olhar não apenas, quando se olha para uma comunidade média ou macro, não só olharmos para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e nem só para o IDH. Já se tem a ideia do FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. E a Felicidade Interna Bruta é uma forma de nós medirmos como as pessoas estão se sentindo naquele espaço, que talvez seja exatamente o que tu estás dizendo. E ali nesses pilares da felicidade interna bruta entra a governança. Como é que as pessoas se sentem participando das decisões públicas? Nós no Brasil perdemos muito quando vamos analisar a sensação de governança. A sensação que as pessoas têm, eu falo numa média assim, é uma sensação de traição e desconfiança com o gestor público. E isso impacta na felicidade, impacta no senso de comunidade.
comunidade. E é por isso que às vezes criam comunidades paralelas sobre isso. E aí nós vamos avançar para olhar a educação, olhar o meio ambiente, olhar a sustentabilidade e sim a segurança. Uma comunidade, para ela ser boa, para ela gerar bem-estar, ela tem que ter segurança e cuidado. Essas coisas têm que combinar, senão nós desequilibramos. E uma sociedade desequilibrada, ela não é boa. Nós vivemos, eu nunca consegui resgatar, vocês talvez tenham no curso de vocês ali, mas uma vez uma demonstração gráfica muito bonita de quantos mundos nós temos numa cidade. E se nós formos olhar aqui para Lajeado, nós temos sim um primeiro mundo. Nós temos uma região da cidade que é primeiro mundo, aqui onde está a Univates, por exemplo. Mas nós temos outras regiões da cidade que são um terceiro ou quarto mundo. Sim. E qual é a média do nosso mundo? Como é que nós geramos equilíbrio disso entre as regiões da cidade? Em que uma tem asfalto em todas as pontas e outra tem casa sem banheiro. Enquanto nós não buscarmos esse equilíbrio, eu não posso falar que eu tenho uma cidade segura, que eu tenha bem-estar na cidade. Eu posso ter para uns. Então eu tenho várias cidades dentro de uma mesma cidade. Minoria até, né? A maioria não tem nem saneamento básico. Numericamente nós vamos ter para uma minoria. Acho que dá para complementar um pouco a fala do promotor, no sentido de que realmente, assim, pra gente conseguir ter uma população mais predisposta a se engajar nas causas coletivas, a gente precisa, assim, ter bom exemplo nos governantes, né? Porque isso acaba também fazendo as pessoas se voltarem um pouco mais para as questões coletivas. Senão a gente gera muitas vezes um sentimento até de aversão. A gente acaba conduzindo os nossos esforços muito mais para questões individuais, né? A gente tenta resolver o nosso problema porque a gente já vê que na esfera coletiva do governo a gente não enxerga, não tem uma relação de confiança, né? Como o promotor estava comentando antes. Então acho que isso realmente é algo que tem um impacto bastante significativo e também um pouco sobre a questão de projetarmos nossas cidades ainda muito para o automóvel, né? Isso, felizmente, a gente vem tendo cada vez mais exemplos de reversões nesses processos de desenho urbano, mas aqui no Brasil, né, assim como em outros lugares do mundo, é muito curioso de ver como a própria população tem muita resistência quando a gente fala em reduzir o espaço do automóvel para oferecer, né, esse espaço para as pessoas, para os pedestres, ciclistas, né, enfim. Então, até para relatar assim, uma experiência muito legal que a gente teve, que foi uma parceria do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Univates, através do escritório modelo, né, do nosso curso, com a Prefeitura de Imigrante, onde a gente fez uma proposta, né, um estudo de requalificação dos trechos urbanos, né, das duas principais avenidas da cidade. E ali o processo ele se deu todo de uma forma muito participativa, com um engajamento bastante efetivo dos gestores municipais e também da população. Então a gente fez pesquisa, a gente fez momentos de encontro, onde as pessoas conseguiram nos trazer as demandas delas, onde a gente conseguiu também mostrar para elas que, de fato, reduzir vaga de veículo vai sim incrementar as vendas do comércio local, vai sim melhorar a qualidade de vida dessa população, né? Então, assim, a gente trabalhou questões sobre arborização urbana, o espaço dos passeios, tirar vagas de veículos e aumentar, né, a largura das calçadas, de implementar uma estrutura cicloviária também, né, nos perímetros urbanos. Então, tudo isso, quando é construído de uma forma coletiva, onde a gente consegue dialogar sobre esses temas, quando a gente consegue esclarecer, comunicar, né, quais que são os prós e os contras de cada uma dessas escolhas, né, de cada uma dessas decisões que a gente toma. E a população se engaja, é parte disso, também a probabilidade de que ela se aproprie depois e de fato usufrua desse espaço é muito maior, né? Defenda, né, esse espaço. Exatamente, porque senão muitas vezes o que a gente tem aqui, a intenção por parte dos governantes até é boa, mas a população não foi consultada, né? Então as coisas acontecem assim como caídas de paraquedas na cidade e aí sim, né? Na verdade se dá margem para muita discussão, para muita reclamação, mas quando a gente cria esse espaço de conversa mesmo, né? A gente consegue ir equacionando tudo, os diferentes interesses, então é um processo muito rico e eu acho que a construção e o resultado tende a ser muito mais benéfico, né? Para todo mundo. E a gente está aprendendo ainda muito devagarinho, mas muito mesmo, e às vezes desaprendendo a ter essa participação popular. A discussão do plano diretor aqui de Lajeado, e isso não é diferente em outras cidades. Eu participei de algumas audiências públicas por regiões e chegava a dar uma tristeza de ver, porque muitas das demandas elas eram pensando em como deixar melhor o meu quarteirão, independentemente do que aconteça nos outros, né? Então vinham defensores veementes de uma ideia, mas era uma ideia
ela é muito individual e muito menos coletiva. E são debates tão ricos. Eu lembro que esse debate, ele ecoou na Câmara de Vereadores com 2 polos, que eles não são polos só nossos, são polos quase que ideológicos que terminam vindo à tona. Ou seja, alguém dizia assim, eu não quero que Lajeado se torne um Balneário Camboriú. E o outro dizia assim, Lajeado pode se tornar um Balneário Camboriú se nós investirmos. Então, talvez a pergunta seja a seguinte, é bom ou não é bom ser Balneário Camboriú? Eu não sei. Pra quem que é bom e pra quem que é ruim. Exatamente, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas é uma cidade que verticalizou total, né? E Lajeado corre esse caminho, assim, porque o espaço territorial é mais reduzido, o investimento econômico é muito forte e você tem que construir e vai ter que ir para cima. Qual é o impacto disso? Nós não temos o hábito de fazer impacto de vizinhança. Anos atrás estávamos numa reunião no centro da cidade onde se debatia a construção de 5 ou 6 torres de edifícios, de prédios. E aí alguém disse, sim, essas torres vão gerar quantos automóveis? E esses automóveis vão passar por esta mesma rua, que hoje já está congestionada. Então nós precisamos pensar sobre qual é a consequência quando eu construo um prédio de 15 andares. Mas eu vou fazer estacionamento proporcional. Sim, mas eu tenho que ter fluência para isso. E aí são debates que nós precisamos estudar e olhar junto, o tamanho das nossas cidades. O que a professora falou eu achei espetacular, porque são as cidades pequenas que têm essas condições de expandir. Muitas das cidades atuais já estão estranguladas e o processo agora é de uma cirurgia, de como criar esses espaços. Mas uma cidade que está se formando, ela não poderia deixar desperdiçar esse rico momento de poder fazer esse tipo de análise. O que é que nós queremos aqui? Que largura vão ter essas ruas? O quanto que o pedestre circulando ajuda também o comércio? Quanto que as pessoas se sentem melhor? Isso é a beleza de uma comunidade debatendo o que ela pretende. E acho legal isso que tu comentou sobre a verticalização. A questão dos carros é uma, mas e também a parte arquitetônica, né? Que entra mais também na área da prof. E a luz do sol, né? Eu tinha luz do sol aqui pra fazer crescer minha árvore, tava ali linda, do nada não tenho. É sombra o dia inteiro, ou é sol o dia inteiro. Porque todas essas mudanças em prédios altos acabam gerando esse tipo de problema também, né? Sim, a gente tem um impacto bem expressivo no microclima urbano, né? Então a gente sabe que o sol, ele é muito importante para a saúde das pessoas, né? Para a qualidade ambiental das edificações que a gente utiliza, né? Então, realmente, essa questão, tem muitas cidades que estudam isso, né? Se a gente pega as cidades do norte da Europa, eles fazem simulações, estudam com muito cuidado o direito ao sol, né? Então, o quanto que um novo empreendimento vai impactar no entorno, né? No qual ele está sendo inserido. Isso é muito importante. Tem a questão também do impacto da infraestrutura viária, obviamente, mas tem também a questão da demanda de energia elétrica, né? Da questão de redes de esgoto, de abastecimento, enfim. Então, é toda uma rede de infraestrutura que muitas vezes passa a ser sobrecarregada por essa demanda tão alta que acaba, né, surgindo nas cidades. Então, acho que são vários aspectos que a gente realmente tem que ser bastante cuidadoso, né, a observar. E aí eu brinco sempre com a minha turma, né? Sim, a gente investe hoje em dia em energia solar, né, para tentar também ser mais ecologicamente correto, embora haja uma certa questão meio controversa também quanto a isso. Mas e aí vem alguém e constrói lá um edifício de vários andares e acabou o sol na minha cobertura, né? Então eu vou ter que desinstalar todo o meu sistema solar fotovoltaico e botar à venda na OLX e ver se alguém compra. Ver se alguém né? quer. Então, e isso tudo passa pela questão do planejamento urbano, né? Porque como que a gente vai permitir esse crescimento? E aí eu fico pensando, às vezes, se não existe uma questão de uma competição por edifícios mais altos, e o meu sonho era que os nossos empresários aqui competissem por construir o edifício mais sustentável, então, né? O edifício que melhor se relaciona com a rua, ao invés de competir simplesmente pela altura, que muitas vezes gera todo esse impacto, né? Que é bastante problemático para a cidade. Então, eu acho que tem algumas questões, assim, que são culturais também e que valem a pena, assim, de a gente ter um olhar, trazer esse olhar para elas, refletir um pouco, né? E pensar que modelo de cidade a gente quer. E aí, às vezes, é também olhar, né? Com mais cuidado, de novo, para as questões coletivas mesmo. Cada medida que se toma, cada ação do próprio poder público ou da comunidade, ela reflete na cidade. Eu estava lendo um autor que falava muito sobre os convites que a cidade faz. Cada movimento numa cidade, ela está fazendo um convite à sua população. A Univates aqui, quando ela fez esta avenida aqui, que eu nunca me lembro o nome, é a Taline aqui, né? Com espaços abertos ao lado, as laterais, e não colocou muros.
Que convite que ela fez? Ela disse, venham pra cá, sentem aqui, caminhem, respirem, tomem chimarrão. Nosso gramado. Exatamente. Se ela tivesse colocado muros, isso seria absolutamente do seu direito. O direito civil de fazer muro no limite da sua propriedade. O convite seria completamente diferente. O convite seria, não venham pra cá, passem correndo por aqui. Então, quando eu resolvo fazer numa cidade, por exemplo, vias expressas largas, etc., ele vai dizer, não parem aqui, corram por aqui. Quando eu abro um espaço público, o convite é fiquem aqui. Quando eu abro espaços para pedestres, o convite é caminhem mais. Quando eu construo ciclovias, o convite é usem bicicletas. São convites que são feitos através de pequenos movimentos de uma gestão. Eu ouvi aqui na Univates, eu estava num seminário um tempo atrás, algo que eu não tenho vergonha de dizer que eu nunca havia pensado nisso. Em que acho que era uma professora egressa daqui que estava numa cidade europeia estudando só a questão de resíduos, nosso famoso lixo, né? E ela dizia assim, se você quiser ter um gerenciamento sustentável de resíduos, não coloque em lixeira. Ah, eu também ouvi isso. Não coloca em lixeira. Aparentemente é contraditório isso, né? Mas como? Se não coloca lixeira, vão fazer o quê? Sim, porque se eu coloco lixeira, eu convido as pessoas a colocarem tudo lá pra dentro. Assim como tem um papo entulho numa esquina, quem tá no redor aproveita e vai lá e coloca tudo lá pra dentro. É um sofá. Agora, se eu não tenho a lixeira, o que eu faço? Eu obrigo a pessoa a pensar sobre o seu resíduo. Onde é que eu vou colocar isso até passar o caminhão? O que eu posso retirar? O que eu posso colocar? E vejam bem, então é um pequeno movimento que às vezes é contra a normalidade, que pode gerar um efeito de reflexão e de comunidade. Mas, de novo, entra a questão cultural, né? Nem todo mundo também vai ter esse olhar. Não tem lixeira, vou jogar no chão. Existe também esse olhar que tem que ter, a partir da governança, principalmente, mas das pessoas que acabam sendo a sua própria governança, né? Muitas vezes é a gente que elege quem vai estar lá em cima no governo. Então, e ter essa cultura dentro de si, né? Dentro da sua família, sua vizinhança, seus amigos. Então, isso é importante também. Verdade. E é legal que, desses aspectos que a gente comentou até agora, o que chama atenção é que inovação não necessariamente está atrelada à tecnologia. A gente quase não falou de tecnologia aqui, a gente falou muito mais de questões de governança, de cultura, de pensamento e reflexão, né? Então, é importante para que haja um convívio em harmonia entre as pessoas e o espaço em que elas vivem. É legal a gente destacar que é um ambiente, né, uma área de ambiente, sustentabilidade, de governança, de gestão pública e planejamento urbano, e a preocupação com o ambiente social no sentido de redução da desigualdade, eficiência do sistema de saúde, segurança pública e muito mais, que foi tudo que a gente já falou até aqui. E nesse sentido, existem diversas iniciativas, né, voltadas à colaboração e à sustentabilidade em comunidades. Exemplos de hortas urbanas, né, ou comunitárias em diversos locais do Brasil. Até a gente já comentou um pouco sobre isso, a gente já apresentou algumas iniciativas, mas são projetos voltados para resgatar potencial social e econômico de comunidades, com populações em vulnerabilidade socioeconômica e socioambiental também. E um grande projeto nesse sentido, aqui no Brasil, é o Favela Beta, que é uma iniciativa da Century e da Gerando Falcões, que visa resolver problemas essenciais de favela, promovendo mudanças significativas para os moradores que vivem nessa comunidade, né? E também para as empresas e sociedade. E num olhar local, aqui em Lajeado existe o Instituto Cor, não sei se vocês já conhecem, né? Mas que realiza então diversos projetos e programas de capacitação e geração de renda, principalmente com mulheres, que é um dos projetos, o Elas, que por meio de peças sustentáveis feitas a partir de resíduos da indústria, gera renda para mulheres da periferia de Lajeado e também dá um outro destino para os resíduos. Além do Elas também já realizaram projetos de horta doméstica, agrofloresta ambiental. E a gente queria saber se vocês têm algum outro exemplo de instituto, projeto e comunidade que estão resgatando esses valores, que ampliam a coesão social e como isso impacta na vida dessas comunidades. Conheço o trabalho do Instituto Cor e assim é maravilhoso, ele é fundamental, ele nos reflete a muitos... em alguns momentos ele nos traz muitas esperanças, em outros momentos nos dá socos no estômago, porque ele traz questões muito profundas e que mexem com a cultura, às vezes, de nós todos. O tema de vocês é muito instigante porque ele é comunidade, né? E às vezes nós temos um pequeno erro, porque dentro da nossa média comunidade, vamos imaginar aqui o município de Lajeado. Eu não sei quem que estará nos ouvindo, nem de que local, mas enfim, uma cidade com seus 80, 100 mil habitantes, é um município que ele é composto por várias comunidades.
por pequenas outras comunidades. E as comunidades mais empobrecidas, mais carentes, muitas vezes elas recebem intervenção de pessoas de outras comunidades que vão lá para dizer o que as pessoas deveriam fazer. E, em regra, isso acontece aqui. Muitas instituições, com a melhor boa vontade, chegam lá e dizem, olha, eu trouxe para vocês uma orquestra. Eu costumo brincar muito com a questão da orquestra, né? Porque aqui a nossa origem germânica, ela trabalha muito com o coral e com a orquestra, que precisa de disciplina e repetição, que é, de certa forma, o que as pessoas de 3 gerações aprenderam a fazer. E aí se vai lá para uma comunidade oferecer o coral e a orquestra. Talvez não seja o que eles queiram. Precisam. Nós precisamos aprender a ouvir as vozes dessa comunidade, as necessidades, o que é que está no sangue, o que é que brilha o olho daquelas pessoas. E o pessoal do Instituto Cor faz isso, eles vão lá para dentro, eles ouvem, conversam, tentam entender as necessidades. Eu quero usar um exemplo de uma escola estadual de periferia, a Escola São João Bosco, que me parece que eles estão conseguindo fazer exatamente isso. É uma escola que já há muito tempo a gente acompanha, assim como a Escola Santo Antônio, que são escolas que estão se transformando em escolas restaurativas que priorizam a escuta, a observação das necessidades e o acolhimento. Então, não raras vezes tem uma pessoa, os relatos são lindos de se verificar, quando, por exemplo, um pai sai da sua casa e vai até a escola dizer pro diretor que ele está sem azeite na casa hoje. E a escola consegue cumprir essa função que não é da escola, mas ela capta aquela necessidade e gera coesão e aproximação. De modo que isso é um pequeno exemplo. Em outro momento, a escola é procurada por alguém que precisa fazer um currículo, porque ele não sabe fazer o currículo para apresentar numa empresa. Ele procura a escola. Então, a escola se transformou num grande centro comunitário. Qual é a primeira observação imediata que a gente tem? Há muito tempo que não tem um ato de vandalismo naquela escola. É verdade. Se tu fores hoje, tu vai ver a escola, ela tá pintada, tá limpa, tá organizada, as pessoas são sorridentes, as pessoas gostam e têm orgulho daquela escola estadual, daquele bairro. Então, pertencerem, né? Pertencerem àquilo tudo. E talvez essa escola possa ser a propulsora de outras necessidades que surjam lá dentro. Então, o mesmo processo está acontecendo com a Escola Santo Antônio, que é num outro bairro, e geram esse tipo de empoderamento da comunidade. Eu gosto muito da ideia, e Gerando Falcões trabalha muito com isso. Nós não precisamos fazer com que as pessoas saiam da favela. Não. Elas podem ser felizes onde estão, podem desenvolver autoestima, podem gostar daquilo, porque as pessoas gostam de onde elas nasceram, independente de quem seja, de como seja. Eu costumo provocar as pessoas que cada um de nós já passou por alguma experiência parecida, de sair para uma viagem, às vezes ir para um hotel, ir para um ambiente muito mais luxuoso do que às vezes a nossa própria casa. Mas passou ali 7, 8 dias, tu tá com saudade do sofá velho, com o cheiro do tapete, o gato, o cachorro, o que for, porque aquilo faz parte da tua história, das tuas emoções. Numa cidade é a mesma coisa. Então, às vezes, há muitas pessoas e exemplos maravilhosos. O Eduardo Lira, que comanda Gerando Falcões, ele não conseguiu sair da periferia, porque é lá onde ele se sente bem. E ele está encontrando realização, contribuindo para que a periferia seja, sim, um local bom de viver. E isso é o que você quer. Um local bom de viver. Muito bem, então um outro exemplo eu acho que é bem interessante e que é um projeto que vem ganhando destaque é o Capacete Rosa, que ele na verdade é um projeto da Associação Marinês do bairro Santo Antônio, aqui de Lajeado, e ele oferece treinamento então para atuar em várias áreas da construção civil para um grupo de mulheres, né, desse bairro. E ele está em parceria agora também com o escritório modelo aqui da Univates, né, o CEMEI e a EMAU, e recentemente inclusive foi premiado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do estado, né, na categoria de movimento social. Então é muito legal porque as participantes, né, desse projeto do Capacete Rosa têm vindo ganhar capacitação aqui na Univates também, né? Então a gente tem bolsistas ali que estão envolvidos no projeto, então é uma troca muito rica, né? E eu acho que é um projeto que tem sim contribuído bastante, né? Tem uma questão de integração, de coesão social e gera aí uma oportunidade de trabalho e renda para essas mães de família, né? Que muitas vezes ficavam com
com um tempo disponível ali, agora estão conseguindo ter uma capacitação para conseguir se inserir também no mercado de trabalho. Então, acho que é um projeto aí que está ganhando bastante visibilidade e não é à toa, né? Ele está, acho que, de fato, contribuindo bastante para a vida dessa comunidade. Com certeza. É espetacular esse projeto, muito, muito legal mesmo. Outro ponto importante é a segurança pública, né? E esse é um tema muito polarizado. Há os defensores de medidas cada vez mais duras contra o crime, né? Principalmente no endurecimento das penas. E também existem muitas críticas ao sistema existente hoje, como conhecemos para a contenção da criminalidade. Nesse sentido, defende-se que as políticas públicas de segurança, elas deveriam deixar de ser exclusivamente só para repressão, e deveria ser mais voltada à prevenção e à promoção de novas formas de convivência social e cidadã. Vocês podem explicar um pouco mais sobre esse assunto? Que também a gente entra na justiça restaurativa, né, e tudo mais. Bom, aqui a gente abriria a porta para um outro podcast inteiro, né? Porque esse assunto não tem fim, na verdade, especialmente no Brasil. Porque nós vivemos eternamente nessa dicotomia. Parece que para ter segurança tem que ter uma guerra, e tem que ter o eles e o nós e o inimigo e um para o outro. Isso não tem contribuído, historicamente não funcionou, e continua não funcionando. E na verdade o que precisa haver é o equilíbrio. Voltamos à palavra equilíbrio. O equilíbrio entre o quê? Entre segurança e cuidado. Nós, muitos locais das periferias desse país, só quem entra lá é a polícia. E aí há o desequilíbrio. E a polícia entra com uma função, uma função muito específica, mas ela não pode ser só aquela função. E é importante, e eu trabalho com isso e não tenho nenhum problema em dizer isso. Cada vez que a polícia vai, ela soluciona um problema, mas também gera outro problema. Porque eu sou promotor da infância e juventude e trabalho com os filhos destes presos, com o impacto social da prisão, com o efeito que dá a perda de um pai da família, independentemente do tipo de crime que ele possa estar praticando, porque esses meninos continuam indo à escola, eles continuam se relacionando, eles têm uma mente em desenvolvimento. Sim. Mas qualquer estudo que formos fazer sobre o comportamento humano, nós vamos identificar a importância desses primeiros momentos de vida no teu comportamento lá adiante. O teu disparo cerebral, ele funciona de um modo, e se nós não trabalharmos esta proteção da infância, eu fico só enxugando gelo, enxugando poucas pedras de gelo e às vezes enxugando mal. O nosso combate à criminalidade também termina sendo seletivo. Termina, a gente não pode negar isso. O traficante que nós pegamos, em regra, é um traficante pequeno. Não é o traficante que tem o poder, não é o traficante que negocia a droga que vem de fora. É o guardador da droga, o da ponta da biqueira do fumo. Às vezes são pessoas que entram para o tráfico por uma necessidade de ascender rapidamente numa escala socioeconômica e terminam sendo as presas mais fáceis. Essa semana estávamos em reunião em que um policial comentava preocupado que ele está percebendo jovens sem antecedentes e jovens cada vez mais novos envolvidos no tráfico de entorpecentes, com uma clara percepção de que é uma necessidade econômica que surge ali. Pois bem, são exatamente esses que eu estou prendendo. E esses têm filhos. E o sujeito que é preso, ele não vai preso sozinho. Ele vai preso e constitui dívida, fora e dentro, porque o mundo segue. Sim. Então não há como nós olharmos o fenômeno criminalidade sem ter uma visão macro e verificar quais são os efeitos disso perante uma comunidade, perante uma sociedade. E nós gostamos mais de um modelo que seja mais equilibrado, e por isso a justiça restaurativa propõe que se olhe com esses dois ângulos a uma chamada janela da disciplina social. Ela é construída por um estudioso da Grã-Bretanha, Ted Warshall. Ele fala em que são duas pontas de um mesmo gráfico, em que de um lado nós temos segurança com muito controle, de outro lado nós temos só apoio e muito cuidado. No meio disso nós temos uma sociedade negligente, que quando não faz uma nem outra, mas a busca nossa tem que ser como se pudéssemos equilibrar o ponteiro de um relógio. É uma sociedade restaurativa em que ela tenha bastante controle e bastante cuidado. Quando nós não tivermos equilíbrio nessa distribuição, nós não vamos conseguir falar numa sociedade justa. Sim. E se a sociedade não é
justa, eu implanto raiva em algumas pessoas. E essa injustiça, às vezes, não é só a injustiça feita pela justiça. Às vezes é a injustiça de uma distribuição espacial mal organizada. É uma injustiça, como a gente vê, e que eu não consigo me conformar, que tenhamos que ter um bairro periférico com um ginásio de esporte completamente quebrado e destruído. Não é possível. Nós não podemos nos conformar enquanto isso acontecer. E nós temos isso nas nossas cidades, em que o parque tenha que ser só no centro, mas não tenha transporte público no final de semana. Nenhum. Em que o transporte público funciona só para o operário. Para o operário. E olha lá, voltando aos índices, às estruturas da felicidade interna bruta. Um dos itens, eu até tenho anotado que um dos itens é o uso do tempo. O que é que nós fazemos com o nosso tempo? Porque isso é humano. E eu tenho que ter equipamentos para usar o tempo. Então, se eu não tenho um espaço público adequado e convidativo para a contemplação, para o esporte, para o estar, eu vou ter um espaço público estressor. E que normalmente vai conduzir por quê? Para a bebida, para a droga, para o conflito, para o desentendimento, para a raiva. E isso explode numa sociedade. Daí eu vou lá com a polícia e resolvo. Resolvo entre aspas, porque eu criei mais problema em algumas circunstâncias. Então esse debate de segurança pública, ele é infinito, mas absolutamente necessário. Nós só vamos encontrar sociedades seguras quando houver equilíbrio. E as desigualdades, né? Porque, de novo, como tu falou, é só uma ponta que vai sofrer. E às vezes numa específica comunidade. E a outra parte sai feliz, sai bem, com os seus muros que se defende. E muitas vezes na escala do crime, o grande traficante está morando do lado de cá. Do lado dos muros, né? Com a proteção toda que a gente falou antes. Eu acho que ainda na esfera do planejamento, assim, só pra complementar, né? A gente tem que cuidar muito bem também com quais indicadores a gente usa, né? Porque às vezes a gente olha muito pro aspecto quantitativo e não enxerga o qualitativo. Então não adianta eu ter uma grande quantidade de áreas verdes, de equipamentos públicos, culturais, de educação numa cidade se eles não estão bem distribuídos, né? A gente precisa pensar em para quem a gente está construindo, para quem a gente está desenvolvendo essa cidade. E a questão de ter acesso a tudo isso é muito importante, né? Porque daí a gente começa a equilibrar melhor as coisas. Tem um escritório que é venezuelano e que tem sede nos Estados Unidos, que se chama Urban Think Tank. E num período eles projetaram alguns equipamentos que são de esporte e cultura para serem inseridos, né, em favelas de Caracas. E após a implantação desses equipamentos, eles observaram uma redução no índice de criminalidade, né, dessas comunidades. Então é muito isso, assim, também, né? Não adianta eu dizer que minha cidade tá cheia de novos parques e tal, se esses parques não estão acessíveis a talvez a população que mais teria necessidade, né, de usufruir desses equipamentos. Então a mesma coisa com equipamento de educação, de saúde, né, com a questão do transporte coletivo, a gente tem que possibilitar acesso principalmente a população que é mais carente, né? Parece que falta um bom senso, assim, né? O espaço público não é voltado para quem precisa de algo público e não o privado, que tem dinheiro para pagar por algo bom, né? Para construir algo bom. Não, a pessoa que precisa do espaço público, ela não consegue chegar no espaço público. Eu acho que um pouco do exemplo que o promotor deu antes da escola, que começou a se engajar em questões que são mais particulares até dos indivíduos e que já era não só o sentimento de pertencimento, mas de apropriação. Eu acho que a população, ela precisa se apropriar do que é público, porque daí ela vai cuidar, porque ela vai ver que aquilo ali tá ali pra ela, né? E muitas vezes a gente nega isso. É público, não é de ninguém, entendeu? Sim. É da prefeitura, a prefeitura que cuide. Isso aí. Né? Então acho que esse sentimento também que a gente precisa conseguir resgatar, né? Pra conseguir manter, conservar, preservar esse espaço, né? Que é coletivo e que tá ali. Então é um pouco dessa questão também de muitos espaços abertos que a gente tem, áreas verdes, praças, mas que estão completamente degradadas. Né? O estado de conservação muitas vezes acaba inibindo o uso delas, né? A gente se sente inseguro ao invés de convidado a ficar lá, né? Claro que tem que ter um cuidado todo por parte do poder público, né? Mas a gente também precisa criar mecanismos para que as pessoas se apropriem daqueles espaços, né? E cuidem também deles. E em termos de comunidade, isso é um outro debate bem interessante que é muito rico quando uma comunidade, agora não falo em diferenças econômicas, mas quando uma comunidade se apropria no bom sentido da palavra do que é público. E muitas vezes a própria comunidade pode cuidar daquele espaço público, porque realmente é muito caro, envolve uma logística enorme para o poder público manter praças e parques e tudo mais. Mas nada impede que a gente tenha a associação dos moradores do entorno da Praça X.
e a partir dali você mantenha. Porque esse exercício de tu contribuir para a limpeza e cuidado, ele é extremamente educativo. Porque a partir dali que eu começo a observar, faltou uma luz, aqui quebrou o banco, aqui quebrou a pracinha, aqui uma lixeira não tá, e se isso é compartilhado entre crianças, adolescentes e adultos daquele entorno, nós temos uma riqueza muito grande. Isso é uma microcomunidade em torno de um bem-estar coletivo. Cria um senso tipo de responsabilidade, assim, né? Exatamente. E aqui no Jardim a gente tem também várias iniciativas como essa, né? Que associações adotaram um espaço público e cuidam dela. Exatamente. Um debate que está muito presente no momento, e eu propus esses dias, assim, é que também não dá para entregar tudo para a comunidade. Sim. Tem comunidades e comunidades. Então, uma comunidade que ela é extremamente operária, que as pessoas trabalham ali, às vezes, 2, 3 turnos para conseguir pagar a luz e o rancho, aquela pessoa ela não vai ter fôlego para sair atrás de outros equipamentos. Isso só se faz com fôlego. Nós sabemos disso. Tu consegue te envolver conforme tu tem fôlego para isso. Então, se eu estou tratando com comunidades estranguladas na sobrevivência, não dá, é cruel dizer que eles devam ser auto-organizados. Isso aí. Com certeza. E pensando nisso, né, diversos estados e municípios estão adotando iniciativas de promoção de uma cultura de prevenção da violência e da criminalidade. O Lajeado, a cidade em que a Univates foi iniciada há mais de 50 anos e possui seu maior campus, existe o projeto Pacto Lajeado pela Paz, uma iniciativa da Prefeitura de Lajeado. O foco desse movimento é estimular e promover a criação de uma cultura de paz no município com o objetivo maior de prevenir a violência. Como esse projeto foi estruturado e como ele funciona, mas podem citar também algumas ações que já foram realizadas pelo projeto. Eu acompanhei o Pacto Lajeado pela Paz desde o seu nascimento e é muito bonita a história dele, embora seja uma criança ainda, né? E o andar dele vai depender de nós todos. Mas ele parte exatamente destas angústias que nós estávamos tratando aqui, da dificuldade de nós termos um bom aproveitamento escolar médio dos estudantes, do índice de evasão escolar, da criminalidade que não reduz, da violência doméstica presente, do tráfico angariando com muita facilidade adolescentes, ao ponto que se diz, temos que fazer algo diferente se nós quisermos resultados diferentes. E aí o prefeito municipal localizou e contratou o Instituto Cidade Segura, que é um instituto espetacular, que ele se especializou em analisar a segurança pública no mundo inteiro e veio para Lajeado fazer um diagnóstico de todas as circunstâncias. E um dos diferenciais desses pactos que tem em Lajeado, tem em Pelotas, tem em algumas outras cidades do país, é que todas as iniciativas são baseadas em evidências científicas. Isso é um diferencial com o qual nós não estamos acostumados. A gente está acostumado com o eu acho que. Né? Eu acho que a gente tem que botar mais polícia nessa ponta. Eu acho que tem que botar luz aqui. Mas tu acha por quê? Muitas vezes a política pública é definida assim, né? Porque meu tio falou, porque eu vi tal. Então o que o Instituto Cidade Segura faz? Ele traz análises de dezenas de municípios e como é que eles enfrentaram a violência. Mas municípios de circunstâncias diferentes, pequenos, médios, grandes, Nova York, Bogotá, Inglaterra, enfim, quais foram os mecanismos utilizados. E ele trouxe essas observações para Lajeado, que foram todas elas absorvidas e compradas, literalmente compradas com dinheiro mesmo, porque são programas pagos e compradas animicamente no sentido de implementar. E ele é tão grande que também daria um outro podcast só para ele. Ele é tão estruturado porque ele vai com medidas de prevenção desde a base, ou seja, o programa AME, por exemplo, que ele é feito para gestantes. É para ensinar, num programa de 8 encontros, ensinar as gestantes a importância, por exemplo, de não gritar. Sim. Para ensinar o efeito que a violência dentro de casa, que a gritaria dentro de casa gera já na formação do cérebro daquela criança. Depois tem um outro programa que eu Conte Comigo, que já é na primeira infância, que estabelece mecanismos de relacionamento entre pais e filhos dentro de casa, na primeira infância, como olhar um livro sem ler o livro. E é muito bonito de ver as histórias. Mais adiante tem o programa socioemocional, que esse é enorme, ele é grande, ele abrange toda a educação fundamental, pública, privada, das 3 esferas de Lajeado, e que toca em coisas que nós não fomos tocados.
Embora vocês sejam bem mais novas que eu, mas eu sei que vocês também não tiveram educação socioemocional. Não. Nós não tivemos, nós nunca aprendemos sobre emoções. E as emoções determinam muito do nosso comportamento. Então, na medida que eu começo a ensinar crianças e adolescentes o que são emoções, como é que elas se manifestam em mim, o que eu faço com elas, como é que são as tuas emoções, como é que eu reajo a elas, e criar mecanismos para trabalhar as emoções, eu estou prevenindo comportamentos explosivos, violentos lá adiante. E esse programa está dentro de todas as escolas de Lajeado. Depois já tem um outro que é o Cada Jovem Conta, que eu participo mais diretamente desse, que ele é territorializado, então foram definidos territórios por maior índice de vulnerabilidade e violência. As escolas indicam casos mais agudos e toda a rede do município se reúne para tratar do João, da Maria, do Pedro, o que dá para fazer, como é que está a situação dele, esse é filho de quem, o que se dá para fazer aqui, naquele jovem que está no limiar de entrar num comportamento violento. E depois tem todo um aspecto já na aplicação da lei que envolve a aproximação entre as polícias, monitoramento de facções, cortar o crime mais grave, enfim. É um pacto enorme. Tem o banco de oportunidades, que é quando empresas, universidades, escolas entram nisso, oportunizando algum benefício, alguma ocasião, alguma oportunidade mesmo para algum daqueles jovens, algum daqueles programas que possam estar inseridos. Enfim, ele é um programa vivo, e todo programa vivo ele vai ter crescimento, às vezes não uniforme, ele vai ter momentos para trás. É um programa maravilhoso. A nossa torcida, que eu quero dizer, a promotoria, é de que ele não se interrompa, né? Que ele não se estanque em um governo. O prefeito costuma dizer isso, não é um projeto de prefeito, ele precisa ser compreendido. Nós ainda estamos em fase de amadurecimento, porque precisamos das pessoas para isso. Precisamos das instituições se envolverem nisso. E ele é medido e ele gera e já gerou resultados em redução de violência. Não todos e nem em todos os lugares, mas já gerou e está gerando bem-estar psicológico dentro das instituições. E vejam bem que o bem-estar psicológico é um dos índices do FIB, da felicidade interna bruta. E às vezes eu preciso gerar bem-estar psicológico de um professor. Se o professor não estiver bem, não adianta eu colocar split, parede, tela múltipla, se o professor está com problema de saúde mental, por exemplo. Então, já tem gerado sinais de bem-estar psicológico em alguns setores de trabalho, com reflexo em alguns aspectos da sociedade. Mas isso é longo prazo. Estamos andando, como eu sempre digo, sem pausa e sem pressa. Isso é um mantra, temos que ir andando, às vezes reorganizando tudo. Então o Lajeado está muito bem, claro, porque é um município que tem capacidade financeira para isso. Custou R$1 milhão esse programa todo, e a manutenção dele também continua custando. E ainda precisamos muito investimento no humano nessa cidade. É um projeto de cidade mesmo, assim, né? De comunidade. Comunidade. E um dos métodos conhecidos nesse pacto e na própria justiça restaurativa são os círculos de construção de paz, né? Sim, que eles vêm ao encontro destas ideias todas de gerar cuidado, segurança na comunidade. Os círculos de construção de paz, eles nascem de uma ideia de justiça restaurativa que já estava andando pelos ares aqui em Lajeado, seja dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, e o município comprou também essa ideia, né? Contratou uma instrutora específica, e hoje a comunidade de Lajeado nós vamos encontrar, sim, e eu tenho muita alegria de ver e de contar sobre isso, porque eu acho que não há canto da cidade que já não tenha experimentado isso. Aqui dentro da Univates já, eu acho que foram 5 turmas formadas, e não só de professores, sim, de coordenadores de setor, de diretores, a reitoria toda, o presídio. Nós estivemos dentro do presídio masculino, dentro do presídio feminino, há círculos lá dentro das escolas todas, das redes privadas e públicas, que geram espaços seguros. E quando eu falo em espaço seguro, não é o espaço que tem guarda na frente nem portão, é um espaço psicologicamente seguro, para que as pessoas, julgamentos, né? Sem julgamento, para que as pessoas consigam se ouvir, se entender e se respeitar. Não há como construir paz se não houver isso: escuta, encontro, entendimento
e respeito. E olha só, a gente fala em encontro, né? Para ter encontro, nós temos que criar os espaços físicos e espaços anímicos para isso. E agora esse movimento ele se tornou tão grande que nós perdemos o controle, ele saiu da nossa vista já. Então, de quando em quando, a gente recebe dos grupos de WhatsApp, olha, estamos aqui reunidos em círculo na escola tal, esses estão no pátio, esses estão na rua, esses estão dentro da empresa, todos os lugares. Pretendemos ir para as forças de segurança também. É um movimento muito legal, porque ele é transformador do nosso entendimento sobre o mundo. Isso gera espírito de comunidade. Eu gosto muito de participar sempre que posso. Estou nisso. Como tu disseste ali no meu currículo, hoje eu estou empenhado em trabalhar e estudar com isso. Seja em pequenas práticas dentro do nosso serviço, seja em práticas comunitárias, em relacionamento entre as pessoas. E Lajeado está se destacando nesse aspecto em relação a outros municípios. Isso nos dá muito prazer. Muito bom de ouvir isso, né? Porque dá uma esperança, assim, né? Dá. E é legal porque é justamente esse cuidado com a dimensão humana, né? Que é a mais importante, né? Claro, eu vou falar assim, a humana para as cidades, né? E eu acho que nesse âmbito aí, o que o Sérgio falou também lá no comecinho da conversa dele sobre o programa do Pacto pela Paz, a questão da gente conseguir ter parâmetros, né? Onde a gente consegue avaliar também a evolução. Porque a gente fica, senão, muito realmente assim, sem ter onde ancorar e sem ter como dizer se teve um resultado positivo ou não, o quão positivo, né? Qual foi esse ganho que a gente teve. Então, é legal também, hoje em dia, a gente poder lançar mão de muitos recursos tecnológicos, né? A gente tem Big Data, tem inteligência artificial e a gente está conseguindo ter um monitoramento também um pouco mais amplo, né? De várias questões, de vários dados aí que nos permitem ter uma avaliação que é muito mais precisa, né? E muito menos, assim, no achismo. Então, acho que isso aí também é um investimento que as cidades precisam fazer, né? Tem muitas empresas hoje que estão se especializando nisso e que estão conseguindo, né, promover aí resultados. E até é muito bom, porque é sempre um recurso público, né? Então, eu acho que é essencial a gente conseguir dizer de onde a gente saiu e para onde a gente está caminhando e onde que a gente está chegando. Né? Isso é uma questão de responsabilidade também, né? Para com esse recurso que é público. Sim, então, é um investimento que se faz também necessário. Bom, então, levando em conta a importância dessas pautas que a gente discutiu até aqui, né? Em 2021, a Univaz promoveu o primeiro evento CRI com a temática Smart Cities, né? Cidades Inteligentes. Em 2023, esse evento volta a acontecer, né? Dessa vez em novembro, do dia 6 ao dia 9, com o tema Conexões. É isso mesmo, prof? Qual é o foco da edição desse evento? Isso aí, então, nesse ano, né, no mês de novembro, ali dos dias 6 a 9 de novembro, a gente vai ter o CRI Conexões, cuja temática central é justamente a conexão, né? Então, a gente vai tratar, de novo, dessas questões mais coletivas, de território, né? Mas a gente vai olhar com cuidado bastante importante para a dimensão humana das nossas comunidades, das nossas cidades, né? Então, a partir de abordagens aí da psicologia, neurociência, filosofia, espiritualidade, né? Na esfera da comunidade, a gente pretende trabalhar também com ferramentas e tecnologias que são voltadas a questões de comunicação, educação, né? E na escala de território, a gente vai incluir atividades, então, orientadas a encontrar soluções para um planejamento que possa nortear o desenvolvimento da nossa região de forma sustentável, considerando sempre, né, as dimensões ambiental, social e econômica. Então, a gente entende, né, que a comunidade, na verdade, é a estrutura que permite essa transformação. E é importante lembrar também que o CRI, ele funciona como uma grande integração das semanas acadêmicas aqui da Univates, né? Então, a gente vai ter atividades interdisciplinares voltadas a todos os nossos estudantes, buscando sempre uma integração entre diferentes áreas do conhecimento, porque eu acho que nesses encontros que a gente consegue tornar o processo de aprendizagem ainda mais enriquecedor, né, para todo mundo. Com certeza. Então, a proposta do evento é justamente trazer uma programação de atividades, né? Tanto palestras quanto oficinas, atividades mais práticas, porque esse ano, felizmente, ele vai poder ser presencial, né? Em 2021, a gente teve um evento praticamente só virtual. E é gerar esse movimento, então, que nos convide, de fato, a repensar hábitos e comportamentos individuais e para fazer a gente perceber, né? Os benefícios coletivos que a gente pode alcançar quando a gente nos torna cidadãos também mais engajados, né? Mais comprometidos com esse sentimento
sentimento de responsabilidade para com a nossa cidade, para com a nossa comunidade, né? A gente vai com certeza ter que convidar, né, o promotor Sérgio para fazer aí atividades, né, esse círculo da paz, falar um pouco, né, nos atualizar também sobre o Pacto Lajeado pela Paz, que eu acho que é um programa aí que é muito importante, que deve servir de exemplo, né, para outras cidades também, porque eu acho que a construção que a gente faz é conjunta nesse sentido também, né? O que tá funcionando numa determinada cidade e que pode servir para tantas outras, né? Para resolverem problemas que muitas vezes são parecidos. Então, as comunidades, eu acho que são essa estrutura, né? Com o potencial de gerar essa coesão necessária para que a gente possa fazer uma transformação nesse sentido. E aí o CRI Conexões, então, tá olhando para isso. E é legal que qualquer pessoa pode participar do evento, né? Ele é aberto para a comunidade inteira. Exatamente. Então, é um evento que vai ficar aberto, né? A comunidade externa também, a comunidade acadêmica. E, na sequência, a gente já deve estar liberando aí programação. A gente já tem nomes bem importantes que a gente espera que a comunidade também tenha uma boa adesão, né? Na programação. Spoiler, assim. Não vou dar spoiler ainda. Tá, mas já tem um nome bem legal confirmado para a nossa palestra de abertura. As inscrições vão acontecer a partir do 2º semestre desse ano. Bom, isso aí então. Prof. Fernanda e Sérgio, muito obrigada pela conversa. Que com certeza renderiam outros vários episódios aqui do nosso podcast. Mas foi muito legal, muito obrigada. Então, muito obrigada, Nath, muito obrigada, Pietra. Uma satisfação também estar aqui ouvindo o promotor Sérgio, né? Eu tenho muita admiração pelo trabalho dele aqui. E muito obrigada pelo convite, pelo espaço, né? De estar aqui com vocês debatendo esses temas tão caros. Eu também agradeço muito. Esses espaços nos permitem não só falar, mas nos permite também a pensar sobre a nossa própria, o conteúdo da fala e sobre as nossas práticas. Então, ele é extremamente saudável para nós todos. Obrigadão. Com certeza a satisfação é nossa, né? De poder ouvir vocês falando e contribuir tanto para as pessoas também, para as comunidades, para todo mundo refletir sobre o assunto. E a gente também, eu e a Pietra, que a ideia do podcast é essa também, né? É gerar reflexão em nós e quem vai nos ouvir, principalmente adolescentes, que estão na fase aí, é o que a gente sempre fala, né? É o nosso futuro, é quem vai fazer o futuro do mundo. Então é legal a gente discutir esse tipo de assunto. E para quem nos ouviu até aqui também, muito obrigada. Aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada episódio. Ela tá na descrição, então, do podcast. E aproveite também, nos siga no Spotify. E até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau. Desenrola aí.